Salve pessoal, vou começar mais uma aula aí, né? Que vai ser sobre as estruturas geológicas e o relevo do Brasil, né? E estrutura geológica, a gente tem que entender que a gente tem três tipos de estrutura geológica: escudo cristalino, bacia sedimentar e dobramento moderno. Escudo cristalino é o quê? É a primeira formação que a gente tem, a primeira estrutura geológica que se forma quando a Terra ainda estava se solidificando a crosta. As primeiras partes a se solidificarem eram esses escudos cristalinos, né? A maior parte dessas rochas cristalinas era de granito, certo? Por exemplo. A partir do momento que se solidificou, começa a sofrer os intemperismos, começa a se desmanchar, se sedimentar, se acumular em algum lugar, e aí vai dar surgimento a uma outra estrutura geológica, que são as bacias sedimentares, certo? A terceira estrutura geológica é o dobramento moderno, que seria quando uma placa tectônica se encontra com a outra e faz surgir aquelas grandes montanhas. E vocês sabem que no Brasil a gente não tem dobramento moderno. Então, estrutura geológica que a gente tem no Brasil é escudo cristalino e bacia sedimentar. Lembrar, isso não tem nada a ver com relevo. Relevo é outra coisa. Isso tem a ver com a formação do relevo, mas isso não é o que define o relevo. E lembrar que disponibilidade de recursos minerais a gente vai encontrar nos escudos cristalinos bacia de minerais metálicos, a gente pode encontrar ferro, pode encontrar bauxita. Numa bacia sedimentar, a gente pode encontrar combustível fóssil, gás e por aí vai. O Brasil, 56% do território do Brasil é bacia sedimentar, certo? É o lugar onde acumula sedimento. E 36% do nosso território é escudo cristalino, que é de onde esses sedimentos vão saindo. Uma pequena parte desse território é solo vulcânico, né? Mais na parte do Paraná. Mas solo vulcânico não é estrutura geológica. Mas é bom deixar separado isso. Aqui no mapinha vocês podem ver, né, que o que domina aqui no Brasil? Bacias sedimentares. Aqui a gente tem dois tipos de bacia sedimentar, uma mais antiga e uma mais nova. Os escudos cristalinos e o terreno vulcânico. Beleza, gente? Tranquilo. Passando, isso é a aula 26. Três tipos de estrutura geológica. Escudo cristalino é a mais antiga. Depois vem as bacias sedimentares, que é quando esses escudos vão se quebrando. E por último a gente tem os dobramentos modernos. Aqui no caso do Brasil a gente não tem. O Brasil não tem dobramento moderno, não tem montanha. Aqui, falando do relevo brasileiro, isso aqui é um mapa altimétrico, né? Aqui está a altitude desses lugares. Então vocês podem ver que poucos lugares do Brasil estão acima dos 1.000 metros, certo? A maior parte do Brasil está entre 200 e 1.000 metros, certo? A gente tem uma grande parte abaixo disso, né? A planície da Amazônia aqui, certo? Mas pode ver que a gente vai ter alguns pontos, né? As montanhas mais altas aqui. Vai ter o Pico da Neblina, o Pico 31 de Março, o Pico da Bandeira, certo? A imagem ficou meio ruim no meu slide, mas vocês têm na apostila isso aí também. Seguindo aqui para frente, a gente vai ter a divisão do relevo brasileiro. Agora a gente está falando de relevo. Como que o relevo brasileiro foi dividido? Esse relevo que a gente usa, ele foi feito pelo geógrafo Jurandir Ross, que ele vai dividir o relevo brasileiro segundo alguns critérios. Quais são esses critérios? O processo de formação dominante, certo? Qual que é o processo de formação dominante? É mais erosão ou é mais sedimentação, certo? Esse lugar tem mais sedimento acumulando nele ou tem mais sedimento saindo dele, né? Ele está erodindo ou ele está acumulando? O nível altimétrico, né? Que altura que ele está, né? Para eu saber se ele é um planalto, se ele é uma planície, se ele é uma depressão. E a base geológica estrutural. Eu posso saber se isso aqui é uma bacia sedimentar, se isso aqui é um planalto sedimentar, se isso aqui é um planalto de um escudo cristalino. Beleza? Aqui vai dar para entender melhor. Onde que são os planaltos aqui? Certo? Os planaltos de bacia sedimentar, eles são planaltos, mas o que mais a gente vê neles é a formação de bacias sedimentares. A gente tem mais o acúmulo, certo, de material nele do que erosão. As estruturas cristalinas do dobramento antigo, certo? A gente ainda vai ter mais erosão nesses lugares, certo? Mais erosão do que sedimentação. A depressão, a gente vai falar o quê? É uma relação de nível altimétrico.
Quanto mais para baixo, a gente vai falar o quê? Existem dois tipos de depressão, é bom lembrar. Depressão absoluta, que é quando o lugar é abaixo do nível do mar, um exemplo, Países Baixos. E depressão relativa, que é quando o lugar é mais baixo em relação ao que tem ao nosso entorno. No Brasil, a gente não tem nenhuma depressão absoluta, mas a gente vai ter depressões relativas, certo? Por exemplo, dá uma olhada nessa aqui, ó, 21, depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Aqui, ó, ela não é mais baixa que o nível do mar, mas em comparação com o planalto da Serra do Atlântico e com os planaltos da Bacia do Paraná, ela está abaixo, né? É uma depressão relativa. As unidades de relevo do Brasil, então, vão ser o quê? 11 planaltos. O que é um planalto? Superfície irregular acima de 300 metros, onde prevalecem os processos erosivos, originados de estruturas rochosas cristalinas ou sedimentares. Deu para entender a questão aqui, ó? Processo de formação dominante, nível altimétrico e base geológica. Nível altimétrico, acima de 300 metros, certo? Processo de formação dominante, prevalecem processos erosivos. Base geológica estrutural, originados em estruturas rochosas ou cristalinas. Beleza? Depressões, superfícies aplainadas entre 100 e 50 metros, aqui ó, o nível altimétrico, formadas em intensos processos erosivos nas bordas das bacias sedimentares, processo de formação dominante, né? Intenso processo erosivo, em seu contato com estruturas rochosas mais resistentes. Qual que é a estrutura geológica do terreno? E 6 planícies, né? É onde a gente vai ter mais o quê? Abaixo de 100 metros, onde prevalecem os processos de sedimentação. Tranquilo, gente? Isso aqui não tem muito segredo também, não. Aqui a gente vai ter essa mesma imagem aqui, só que é um perfil topográfico. Significa como se eu pegasse o território aqui, conseguisse cortar no meio e olhar ele num perfil, né? E aqui vocês vão conseguir ver como que é a diferença dessas altitudes, né? E aqui, de acordo com as cores, vocês vão poder ver qual que é a estrutura predominante na formação. Nesse caso aqui, terreno sedimentar. Nesse caso aqui, terreno cristalino. Mas pela altimetria a gente sabe o quê? É uma depressão porque aqui é mais alto e aqui mais alto, a depressão relativa, né? Em relação ao que está do lado é mais baixo, certo? E o planalto ele tem aquela elevação acima de 300 metros. Tranquilo, gente? E aí vocês vão ver, essa fala da região norte, região nordeste, região centro-oeste. E aqui é um negócio legal, que aqui é mais ou menos onde a gente fica, né? Esse perfil é como se fosse um corte nessa posição aqui do estado de São Paulo, tá vendo? Como se fosse um corte nessa área aqui. Então a gente tem a planície costeira, né? Lá no nível do mar. A Serra do Mar, né? Quando a gente volta da praia, a gente tem que subir a serra. Vai ter o Vale do Paraíba, né? Por que a gente chama do Vale do Paraíba? Porque entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira forma, né, esse vale. E aqui na Serra da Mantiqueira é onde a gente fica. Ó. Amparo fica mais ou menos aqui, ó. Seguindo a risquinha do Amparo fica mais ou menos aqui. Amparo se localiza aqui na Serra da Mantiqueira. Certo, gente? Então, não tem segredo também. Estrutura geológica. A gente tem 3 tipos. Escudo cristalino, bacia sedimentar e dobramento moderno. No Brasil só tem 2, escudo cristalino, bacia sedimentar. O relevo brasileiro, ele é dividido em 3 tipos. A gente vai ter planaltos, depressões e planícies. Planaltos e depressões é onde se acumula o processo de erosão, certo? A gente vai ver mais erosão. E nas planícies é onde a gente vai ver concentrado mais sedimentação. Esses processos são os critérios para dividir isso são o nível de formação dominante, é mais erosão ou mais sedimentação, a altura desses lugares e a base geológica. Por isso que a gente pode falar planaltos de bacia sedimentar e planaltos de estrutura cristalina. Beleza, gente? Vai estudando, fazendo os exercícios. Qualquer dúvida, tamo junto aí. Valeu, muito obrigado.